Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Que alegria poder estar aqui com vocês nesta noite. Louvar a Deus pela vida do nosso querido Bispo Abner Ferreira, sua muito digna esposa, Bispo Marvi. Que alegria, Bispo, todos os obreiros. Eu me sinto em casa. Eu confesso para os irmãos que eu estou maravilhado pela recepção, mas não é diferente, Bispo. Esses dias eu estava orando a Deus e pedi ao Senhor que me desse, sem demagogia, que me desse um pouco do que o Senhor tem, a forma em que Ele consegue nos abençoar, consegue fazer esse contato, consegue estar próximo. E eu falei: Deus, eu sou apenas um pastor do campo missionário, com algumas igrejas, e às vezes não consigo ter essa dinâmica, e eu fico maravilhado e lisonjeado na presença do Pai. Que Deus abençoe muito, Bispo, viu? Que o Senhor abençoe e acrescente os seus anos de vida na terra, muita paz, com muita saúde ao Senhor, a sua digna esposa, toda a sua família, amém? Queridos, perdão por estar sobre os pés, mas vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo de número 28. Eu confesso aos irmãos que eu estava aqui orando e tanta coisa Deus ministra ao nosso coração, de cunho missionário, de cunho ministerial e de cunho particular. No ano passado, enquanto você procura Atos capítulo 28, eu até quero agradecer ao Bispo Abner aqui, de presente com essa igreja, Bispo Marvi, pelas orações, pela vida da minha filha Giovana, de 9 anos, que foi diagnosticada com leucemia no ano de 2019, no dia 13 de março, e por sinal uma leucemia do type, desculpa a minha expressão, às vezes vai faltar um pouco português, eu tenho 18 anos fora do Brasil, e uma leucemia de type bem agressivo, de um tipo muito agressivo, é uma amiloide aguda, e nós pensamos que iríamos perder a nossa filha. E nós começamos a clamar a Deus, pedindo oração. Igreja de Volta Redonda, Bispo Abner, todo o Ministério de Madureira e muitas igrejas no mundo, no Brasil, oraram. E para a glória de Deus, a minha filha está curada. Para a glória do Cristo vivo. O primeiro passo era 6 sessões de quimioterapia. A minha filha conseguiu a libertação em Deus com apenas 4 sessões de quimioterapia. E Deus, Ele curou a minha filha, e nós nos sentimos honrados. Louvamos a Deus, porque eu sei que isso tudo é para a glória, para a honra, para louvor do nome daquele que é santo, digno de honra e glória para todos sempre. Amém, meus irmãos? No decorrer da mensagem, alguma coisa vindo à memória, quero dividir com vocês. Nós vamos lá, capítulo 28, me perdoem pelo tomar o tempo com vocês de pé. Capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, nós vamos estar lendo aqui a palavra de Deus. Glória a Jesus, a partir do versículo de número 1. E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, por gentileza. Deus abençoe. Glória a Jesus. Como havia dito, Deus operou um grande milagre na vida da minha filha, e nós louvamos a Deus e temos inúmeras experiências. Até para que os irmãos saibam, eu estou morando na República da Irlanda já há 18 anos. Cheguei na Irlanda, agora todos vão saber a minha idade. Cheguei na Irlanda com 27 anos de idade, e bem jovem ainda, e ali fui contratado por uma multinacional para trabalhar. E por incrível que pareça, estávamos debaixo de uma promessa de Deus. E depois de 3 meses então que estávamos ali na Irlanda, Deus então nos despertou para um projeto missionário. Projeto esse que ao longo dos anos ganhou força, e até hoje, para a glória de Deus, a igreja ela está de pé, com inúmeros batismos realizados, inúmeras vidas aceitaram a Cristo. Estamos já com 6 congregações, para a glória do nome do Senhor. No ano de 2019, amém. No ano de 2019, o Bispo Abner esteve conosco ali,
também inauguramos a convenção para a glória do nome do Senhor. Muitos obreiros já foram consagrados. Temos lá obreiros da Índia, obreiros da Angola, obreiros da Irlanda, brasileiros, amém, portugueses. Está todo mundo junto e misturado ali. Estamos fazendo a obra de Deus e tem sido uma bênção, amém? Tem sido uma bênção. Estão todos ali esperando o retorno do bispo Abner Ferreira ali na Irlanda. Em breve, se Deus quiser, vai passar isso tudo. Vai passar, amém, irmãos? Quem crê que vai passar tudo, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Apesar dos pesares, vocês aqui no Brasil têm a liberdade ainda de estar adorando a Deus, mesmo mantendo as restrições, com toda a cautela. Mas nós ali na Irlanda já estamos enfrentando o terceiro lockdown. Na semana passada foi o ministro, ele lançou a seguinte nota, que a partir dessa semana poderão sair de casa apenas 2 quilômetros, ou seja, as pessoas podem ir no supermercado, voltar, desde que seja no limite de 2 quilômetros. Ninguém pode sair, amém? As polícias estão em todas as entradas e saídas de cidade. Hoje nós conversamos com alguns irmãos, os números infelizmente aumentaram muito, mas nós cremos que tudo isso tem um propósito. Deus nunca perdeu o controle de nada, irmãos. Deus sempre esteve no controle. Se nós não conseguimos entender o propósito hoje, pode ter certeza que amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, nós vamos entender o porquê que está acontecendo isso tudo. E uma coisa é certa, estava falando com o bispo agora há pouco, nós conversando, aleluia, é um dos sinais da vinda de Cristo. Jesus está voltando. É mais um sinal para que a igreja de Cristo, ela se levante, ela se posicione em oração e em vigilância mais do que nunca, entendendo que Cristo está voltando em breve para buscar a tua igreja, e nós precisamos estar preparados para esse grande dia, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos irmãos, essa palavra que eu trago ao vosso coração nesta noite é uma palavra muito importante, que decisões definem propósitos. A nossa vida ela é dotada de decisões. Nós não podemos jamais menosprezar uma atitude tomada hoje, uma vez que nós temos um plano e um propósito divino em andamento na nossa vida. Deus sempre, ele trabalha mediante a nossa disponibilidade, mediante aquilo que nós damos vazão para ser, para exercer e onde queremos chegar. Tudo isso são planos e propósitos divinos, mas só entende os espirituais. Somente quem é espiritual entende. Nós estamos falando de um texto bíblico bastante indagador, amém? Para aqueles que não conhecem a Deus e não entendem o propósito da sua palavra. Nós estamos nada mais, nada menos falando da vida de Paulo, uma viagem que estava direcionada a um local, mas que no meio do caminho Deus resolve mudar o curso da história. Deus começa então, aleluia, a interferir, a entrar, interferir num bom sentido. Não que Deus, ele não tenha liberdade para fazer, mas interferir no sentido de mudar a rota, aleluia. E às vezes nem sempre nós entendemos isso. Por quê? Porque nós somos dotados com a nossa experiência, dotados com a nossa forma de pensar, nós somos formados dentro de uma linha racional, aleluia, educacional, e que nos limita às vezes a entender os planos e os propósitos de Deus. Quem está comigo, diga amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. E com isso dificulta as formas e as maneiras em que Deus, ele quer trabalhar na nossa vida, desenvolver projetos. Por exemplo, aleluia, Paulo estava ligado ao mundo espiritual. Deus, o próprio Deus, tinha falado com Paulo, porém quem estava em volta não entendia os planos, não entendia o propósito, até, aleluia, que tudo aconteceu. E lá na frente Deus se revela. Não quero me reter ao início da história, porém eu quero revelar algo da parte de Deus para a tua vida, que eu tenho certeza que sairemos daqui uma vez mais, aleluia, edificados pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Uma viagem que tinha um rumo, uma viagem que tinha um sentido, uma viagem que tinha um propósito, mas que no meio do caminho Deus entra e muda a rota. Ou seja, aleluia, talvez nós não entendemos o porquê de muitas coisas acontecerem na nossa vida. Por quê? Por causa de algumas
algumas voltas que aconteceu no meio do caminho, por causa de uns novos propósitos que apareceram. E às vezes nós ficamos apreensivos e falamos: meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que eu não consigo entender? Entenda uma coisa: Deus nunca perdeu o controle. Mesmo que a rua foi mudada, mesmo que a avenida foi mudada, mesmo, aleluia, que o sentido foi mudado, mas Deus ainda continua no controle. E às vezes nós não queremos perceber isso. E para percebermos isso, é necessário que algo aconteça, é necessário que algo se conclua, para que a gente caia a ficha e entenda quais são os planos de Deus. Eu me lembro perfeitamente, há uns anos atrás, eu sou estilista, trabalhei com moda muitos anos no Brasil, e eu me lembro que um dia deu uma doida na minha cabeça, Bispo Abner, que naquele momento eu cheguei a ponto de olhar para mim e falar: uau, eu estou cansado de trabalhar na minha área, eu preciso fazer algo diferente. E foi justamente nesse momento, eu saí da minha área, entrei para trabalhar em uma outra empresa. Não foi por muito tempo, foi apenas 8 meses. Mas na hora, quantas pessoas me questionaram e diziam: você é estilista, você trabalha numa área que é bem tranquila, bem calma, de boa, você não está no sol, você não está trabalhando na chuva, por que você tem que sair e entrar em uma outra área? Eu disse: eu não entendo, mas uma coisa eu sei, tem um propósito. Saí dali, entrei e trabalhei 8 meses e não aguentei, não suportei ficar na outra empresa. Voltei para a empresa que eu trabalhava, mas quando eu voltei para a empresa, surgiu uma proposta de uma multinacional para trabalhar na República da Irlanda. Detalhe: qual área que era trabalhar na República da Irlanda? Não era nada mais, nada menos do que a empresa que eu trabalhei por apenas 8 meses. Foi o suficiente para passar num teste e parar na Europa. Às vezes a gente não entende os planos e os propósitos, mas tem algumas coisas doidas na ótica humana que acontecem na nossa vida, mas isso não significa que Deus nos abandonou, que Ele nos deixou e que Ele perdeu o controle. Muito pelo contrário, Deus continua no controle de todas as coisas. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Não interessa o que você está passando, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, entenda: Deus está no controle da sua vida. A enfermidade não veio para matar, preste atenção. A porta de emprego não fechou porque Deus queria que você passasse necessidade, não. Tem um propósito. Tem um propósito. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Essa multinacional veio ao Brasil, e ali então fizemos um teste, passei para a glória de Deus, fui parar na Europa. E aí então começa todo um projeto que já estava no coração de Deus, e queria Deus que eu fosse, aleluia, o instrumento para, aleluia, para poder realizar esse grande projeto. Às vezes nós não entendemos, e isso não foi diferente com Paulo nessa viagem. Por quê? Porque Deus permite uma outra direção. Veio um grande vendaval, veio uma grande tempestade, um naufrágio acontece. Mas para que todos entendessem que existia um plano de Deus, aleluia, eles sobreviveram apenas com os cacos daquilo que sobrou. E aí é que está o segredo, queridos. Quando nós somos inteligentes em Deus, nós evitamos muitos problemas, nós evitamos muitas situações. Porque quando nós somos espirituais, nós entendemos quais são os projetos que estão em andamento. Nós entendemos quando é que é algo que o inimigo lançou, quando é Deus trabalhando. A gente aprende a definir isso tudo. Então nós entendemos perfeitamente que nessa situação foi necessário que um naufrágio acontecesse para que esse povo chegasse até onde Deus queria que chegasse. Louvado seja o nome do Senhor. E cá entre nós, quantos de nós não passamos por alguns desafios? Quantos de nós, antes de entender o plano e o projeto, não é necessário que, aleluia, nós sobrevivemos apenas com pequenas coisas que nos restam? Porque diz a Bíblia que eles chegaram até Malta apenas com os cacos, com os pedaços que sobraram do navio. E quantos de nós, queridos, esperamos isso acontecer para que algo se cumpra sobre a nossa vida? Por quê, pastor Lincoln? Simples, porque nós não entendemos, aleluia, quando Deus disse vai, quando Deus disse faça, quando Deus disse abra o teu coração, quando Deus disse eu estou contigo, aleluia. Às vezes, querido, olha aqui, quando nós somos espirituais, isso já é o suficiente. Eu tenho uma palavra que não é de muita, aleluia, esperança para muitas pessoas aí fora que não entendem o mundo espiritual, mas para aqueles que entendem é algo
poderoso, é algo grandioso. Deus está contigo. Quem entende essa palavra, essa frase que virou jargão, que virou, aleluia, uma palavra repetitiva para muitas pessoas. Por quê? Porque perderam a essência, perderam o propósito. Mas para aqueles que estão em Deus entendem o que significa Deus está contigo. Aleluia. O significado de Deus está conosco. Em outras palavras, você não tem apenas a provisão, mas você tem o Deus da provisão. Aleluia. Em outras palavras, você não tem apenas cura, mas você tem o Deus da cura. Você não tem apenas uma porta de emprego, mas a prosperidade está sobre a tua vida. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos, aleluia, quem está no controle, quem está no comando. Eu me lembro um dia, eu estava na Irlanda e alguém me ligou na hora do culto, era um culto de manhã. Eu estava na minha cidade, eu moro mais ou menos 1h30, 1h20 a 30 minutos de carro da capital. Eu me lembro que alguém me ligou um dia de manhã e disse: Pastor Lincoln, venha correndo. Eu fiquei preocupado porque o obreiro que me ligou era um cara que não me ligava para trazer problemas. Se ele me ligou, é porque o negócio estava feio. Porque ele dizia sempre: pastor, não quero te preocupar. Mas esse dia ele ligou. Imagino que o bispo lembra dele, o evangelista Simei, que congrega lá em Bolate, um que toca teclado, muito simples, muito humilde, mas um homem genial. E ele disse: pastor, venha correndo. Eu entrei no carro rapidinho, minha filha já estava lá dentro, a esposa. E a minha filha falou: pai, o senhor não vai ligar o som hoje para ouvirmos hino? E eu falei: ah, filha, esqueci, papai está com tanta pressa. Ele disse: pai, nós não entramos no carro sem ligar o som e ouvir hinos. E ela ligou e nós fomos adorando a Deus para Dublin. Quando eu chego em frente à igreja, queridos e amados irmãos, tínhamos 20 irlandeses ali querendo nos lixar. Todos bravos, xingando, não aceitavam a igreja naquele local. Não queria que se abrisse uma igreja ali. Eles tentavam de tudo para poder parar. É tanto que quando eu cheguei ali, eu tive que fazer um compromisso com eles de ficarem ali 8 meses sem usar um microfone para poder dirigir um culto. E ali eu combinei com eles, ficamos então 8 meses, depois mudamos para o local que nós estamos hoje. Mas lá no fundo nós entendíamos, esses 8 meses foi um dos períodos que mais a igreja cresceu. Foi um período que mais a igreja avançou, que mais pessoas dizimavam, que mais pessoas contribuíram. Eu não sei se você está me entendendo, mas eu estou dizendo, quando Deus está no comando, até aquilo que aparentemente parece o contrário é um nada diante de Deus. Sabe por quê? Aleluia. Quando Deus quer abençoar, Ele usa mesmo as crises circunstanciais para poder contribuir em favor da igreja. Eu não sei se você reparou, mas nos últimos dias você está mais crente. Nos últimos dias eu estou mais crente. Nos últimos dias eu estou orando mais. Eu estou buscando mais. Eu entro no ônibus. Sabe aquele irmão que anteriormente não orava para viagem? A gente entra dentro do carro e diz: Senhor, me guarda, guarda de tudo, guarda o trânsito, livra do Covid, livra de tudo, todo mal, toda peste. A gente ora. Eu estava vindo de voo no voo da Azul, chegando aqui no Rio de Janeiro. A pista estava meio que interditada pelo volume de aviões. E o rapaz descendo o piloto, ele subiu de novo. E eu falei: meu Deus, Covid não é. Mas ele subiu. Quando subiu, começou a rodar em círculo aqui, voar em círculo em cima do Rio de Janeiro. E aquele momento, pensa num povo crente. O povo ficou preocupado porque não sabia o porquê e começou: oh meu Deus, tem misericórdia. E eu também estava orando, falei: Senhor, não deixe que nada de mal nos aconteça. Eu quero chegar em paz no Rio de Janeiro. Então, eu não sei se você consegue me entender, mas todas as crises circunstanciais, o propósito é trazer-nos para perto de Deus, é trazer-nos para os braços do Pai. Eu tenho essa palavra de Deus para a tua vida hoje, que preste atenção, querido. Aconteça o que acontecer na tua vida, uma coisa é certa: Deus te quer mais perto dele. Deus te quer adorando. Oh, eu sinto a presença dele aqui. Alamando e Yanabasseri Amanda Agachai. Aleluia, aleluia. Deus te quer adorando. Deus te quer bendizendo, glorificando. Aleluia. No tempo de crise a gente ora mais, a gente busca mais, a gente lê mais, a gente quer mais de Deus, a gente quer aprofundar mais. E aqui não foi diferente. Só que às vezes alguns não entendem, e é necessário que algumas coisas além daquilo que está proposto
oposto aconteça, sendo que poderíamos evitar isso, apenas entendendo que Deus é conosco, já é o suficiente, já é tudo que nós precisamos. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu enfrento. Eu também estou passando por algumas crises na vida, mas eu entendi. Todos os dias eu levanto de manhã e digo: Deus, obrigado pela tua presença, porque eu só me levantei hoje, porque o Senhor me sustentou. O Senhor in the name of Jesus, aleluia, in the name of Jesus. Eu abençoo a tua vida no nome de Jesus, dentro dessa palavra. Quando eles conseguem chegar, eles entendem. Chegamos a Malta, tem propósito. Quando ele chega até Malta, eles são recepcionados por quem? Por bárbaros, pessoas que viviam naquela ilha e que talvez não seriam chegados deles, mas foi aqueles que Deus preparou para cuidar, porque quando Deus está no comando, Deus prepara tudo, mesmo que aparentemente, aleluia, não vem para somar, mas Deus prepara tudo. Deus sempre vai preparar, irmãos, algo para poder nos dar, aleluia, aleluia, nos dar condição para nos abençoar, para prover para nós. Quando ele chega, os bárbaros recebem, porque estava frio, gelado, molhado. Eles acendem o que? Fogueira, para aquecer do frio. Eu fico observando isso. Eu não dei um passo até hoje na minha vida, aleluia, ministerial e principalmente missionária, sendo que Deus não preparasse alguém para poder cuidar de mim. Eu estava falando com alguém esses dias agora e dizendo: eu cheguei uma época na Irlanda, era para começar um culto numa cidade por nome de Sligo, do outro lado do país, bem na beira do mar, perto das montanhas. Pensa num lugar frio, pensa num lugar gelado. E o irmão fez contato comigo e disse: Pastor Lincoln, eu queria que o senhor fizesse uma visita aqui para nós. E eu peguei e disse: mas meu irmão, é muito longe, 6 horas quase de viagem, 5 horas, 6 horas de viagem de carro. Ele disse: por favor, vem aqui. Eu falei: estou indo aí. Vem aqui. Pastor, não tem muita gente não, é só eu, minha mulher e as crianças. Eu falei: tudo bem, não tem problema, eu vou. Peguei o carro, fui parar em Sligo. Pensa numa viagem. Quando eu cheguei lá, queridos irmãos, pasmem-se. É por isso que a gente tem que amar essas pessoas que estão aqui conosco. Eu cheguei lá, pegaram uma cadeira mais bonita da casa, colocaram na sala, meu bispo, e pastor, senta aqui. Eu me sentei e eles começavam, alisava, passava a mão na minha cabeça. E eu achei estranho aquilo. Eu falei: mas por que o senhor está fazendo isso? Ele disse para mim assim: pastor, nós temos 1 ano, estamos orando para a presença de um líder dentro da nossa casa. 1 ano esperando um pastor para vir aqui fazer uma oração. Não tem como não nos alegrar com a sua presença. Não tem como não receber o Senhor bem. O Senhor abriu o coração e veio aqui. Naquele dia, irmãos, foi estabelecida uma obra na cidade vizinha da cidade de Sligo, que é a cidade de Balinar, que tem uma igreja lá funcionando hoje para a glória do nome do Senhor. Mas ele disse: olha, não tem como, pastor Lincoln, não poder tratar o Senhor bem. Eu não sei se você consegue me entender. Aleluia. Quando Deus nos designa, quando Deus ele nos comissiona, quando Deus nos direciona, aleluia, é porque tem alguém que precisa ouvir a palavra lá na frente, e ele vai preparar o ambiente. Eu sinto a presença do Pai aqui, aleluia. Eu falo isso com humildade. O Espírito Santo está aqui, alamando em cava séria. Deus está no comando da sua vida, e tudo que você está enfrentando, entenda, tem um propósito. Deus vai te levar até o lugar que é necessário que você vá. Sabe por quê? Para trazer crescimento, para ampliar a visão, para trazer amadurecimento. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência produz a esperança, ou melhor, a experiência, e a experiência produz a esperança. Eu não sei se você me entende, mas tem propósito de Deus essa tribulação, tem propósito de Deus nessa luta. Deus está querendo nos preparar. A igreja, quando sair dessa pandemia, ela vai sair mais forte ainda, mais crente ainda, mais viva ainda. Lamando, ele amando vasséria, alicandoroba séria. Tem propósito, tem propósito.
que você tem ouvido essa palavra todos os dias, mas eu sou mais um para confirmar e dizer: tem propósito. Dalamando e que avação doroba xenderevia. Alguém está te esperando do outro lado e vai te estender as mãos. Agora, uma coisa é certa: Deus, ele comissiona e direciona para chegar. Agora, a questão de permanecer já não depende de Deus, depende de nós. Por quê? Porque os bárbaros acenderam a fogueira para aquecer-se do frio e da chuva. Mas preste bem atenção, querido: quem manteve a fogueira acesa foi Paulo. Uma coisa é acender a fogueira e outra coisa é permanecer acesa. Porque a Bíblia diz que Paulo, então, ele começa a pegar alguns gravetos para que o fogo permanecesse aceso. Ou seja, quando nós estamos dentro de um propósito e Deus nos comissiona e nos direciona, primeiro, ele mostra o caminho, mesmo que não queiramos entender, mas ele mostra. Segundo, ele prepara alguém para poder te receber e te dar o suporte de primeira instância. Segundo, terceiro, ele leva você a entender que você está dentro de um plano divino. E quando eu entendo que estou dentro de um plano divino, as coisas começam a fluir. Não, você não entendeu. Quando eu sinto que estou dentro de um propósito divino, você já passou por isso ou não? Aleluia. Para encarar a realidade é difícil, mas depois que você entende que Deus nunca te abandonou, aleluia, você vai perceber, aleluia, que vai ser mais fácil. Eu me lembro de coisas que eu cometia com 27 anos de idade. Hoje eu olho para trás e começo a dar risada de mim mesmo. É por isso que eu amo, com todo respeito aos pastores que estão aqui, eu amo esses homens que estão aqui. Porque sentar com eles, meu Deus, não tem enciclopédia bíblica, não tem curso de teologia, não tem nada que acrescente na nossa vida mais do que aquilo que eles viveram e vivem. Por que isso, pastor Lincoln? É porque eles entendem qual é o processo. Amém ou não amém? É por isso que às vezes eu me preocupo até em pregar perto de pessoas muito estudadas. Aleluia, eu não me preocupo tanto, mas me preocupo de pegar perto de pessoas com nível de experiência muito alto com Deus. Eu me lembro que quando eu comecei o trabalho na Irlanda, algumas coisas aconteciam, eu ficava todo perplexo, assustado. Mas hoje eu olho para trás e falo: Deus, obrigado, porque esses caminhos que eu passei por ele, hoje me deu maturidade para entender qual é o plano divino que está proposto. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então alguém vai acender a fogueira, Deus vai levantar alguém para acender a chama, mas quem faz a chama permanecer acesa somos nós. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Alguém levantou e disse: vem para Jesus. Alguém levantou e disse: receba o batismo com o Espírito Santo. Alguém levantou e pregou a palavra, mas o fato de permanecer depende de mim e depende de você. Esta noite é noite de pegar graveto para acender a fogueira, para permanecer acesa, para não passar do ponto, para o fogo não apagar. Enquanto a pandemia acontece, nós colocamos graveto na fogueira. Enquanto, aleluia, o Covid vai gerando, passando, nós estamos, aleluia, acendendo a fogueira, permanecendo o fogo aceso. Automaticamente nós sabemos verdadeiramente como nos comportar diante dessas situações. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós conseguimos fazer isso, entender os planos divinos, nós compreendemos, aleluia, que o mal, ele não tem poder sobre a nossa vida. Pode até bater nas nossas portas, mas ele não tem poder. Prova disso, uma víbora pulou em Paulo, mas não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque ele estava no propósito. Quando eu me preocupo em manter o fogo aceso, eu estou me blindando contra os ataques que vêm do outro lado. Quando eu me preocupo em manter a chama acesa, eu estou blindando a minha mente. Ou você acha que o inimigo está de braços cruzados? Não está. Lá do outro lado ele está tramando, mas o fogo está sendo aceso aqui dentro. A chama permanece acesa, e quando a chama está acesa, o mal não tem poder sobre a nossa vida. Pode até bater na porta, pode até insistir, mas ele não tem poder, porque o fogo vai queimar todo o mal, vai destruir tudo que não provém do Senhor. Eu prego por uma igreja viva em Deus, crendo, aleluia, que o fato de você estar de pé é porque Deus tem incendiado a tua casa, Deus tem guardado a tua família, Deus tem guardado
esse cidadão tem um pacto com o outro lado. Só que na realidade eles não entendiam que o fato da víbora ter picado e nada ter acontecido é porque Paulo estava guardado pelo sangue do Cordeiro. Paulo estava com a chama acesa, ele estava no propósito. E quando você está no propósito, o mal até bate lá, mas ele não tem poder sobre a tua vida, a menos que Deus permita, a menos que Deus permita, a menos que haja permissão de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quantos creem nessa palavra, meus irmãos? Recebe essa palavra para a tua vida. Não deixe o fogo apagar, não deixe, não se distraia no meio do caminho, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneça no foco, permaneça em Cristo, permaneça na palavra. No tempo certo vai se revelar. Daqui uns dias você vai entender. Daqui um tempo você vai entender. Daqui a pouquinho vai aparecer o pivô de tudo. Por quê? Porque algo está proposto e Deus vai levantar um Públio na sua vida para poder despertar o dom que já está dentro de você. Naquele alvoroço todo, chega um homem por nome de Públio e faz um convite para Paulo. Aí começa todo um novo tempo. Porque até de princípio, entender o propósito de um caminho novo é complexo. Entender o propósito de bárbaros esperando e acender fogueira para crescer também é perplexo. Uma víbora atacar e não acontecer nada é perplexo para aqueles que não são espirituais. Mas alguém vai ser levantado para clarear a mente. E esse homem chega para mostrar e revelar que eles não foram para Malta por acaso. Eles foram porque tinham um propósito ali. Quem está comigo, diga amém. Amém. Você não está no lugar por simplesmente estar. Você não está de pé simplesmente por estar de pé. Tem algo da parte de Deus que está para ser revelado na tua vida. Eu me lembro de uma das batalhas que eu enfrentei na Europa. Estou quase encerrando. E alguém olhou para mim e disse: por que você não volta? Vai embora. Um cidadão levantou e começou a falar algumas palavras bem feias em inglês. Palavras de cunho de discriminação. E eu senti que algo veio para poder me tirar do propósito. Mas sempre quando aparecia algo que eu sentia que era para bloquear aquilo que Deus estava fazendo, irmão, você notou o Espírito Santo na hora, ele dizia: não é tempo, suporta, aguenta, suporta. E não precisa daquele jogo que nós temos, diga para o seu irmão e fala para ele, não. É o próprio Espírito que fala, aguenta. Não precisa de ninguém olhar para você e dizer: Deus, não que eu tenha alguma coisa contra, mas desse aspecto espiritual não precisa de nenhum mecanismo terreno, é espiritual, porque quem está ligado com Deus ouve a voz do Espírito. Aleluia, aleluia. E o Espírito falava: aguenta, suporta, tem mais ainda, tem mais coisa para acontecer, tem mais coisa para acontecer. Quem está comigo, diga glória a Deus, aleluia. Tem mais coisa para acontecer. A palavra de Deus é para você essa. Ainda não é tempo, suporta, aguenta. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trazendo vida, Deus está trazendo vida. Alamando e via séria. Foi apenas um convite. Públio convida Paulo para visitar o teu pai que não estava bem. E disse: vai lá e visita, porque não está bem.
Diga comigo, instantânea. Foi o suficiente. Sabe por quê? Porque quando Deus resolve abrir os céus ao nosso favor, Deus começa a ampliar, Deus começa a trazer, Deus começa a fazer, Deus começa a realizar, Deus começa a mudar. Quando começa a mudar, as coisas começam a acontecer, a notícia começa a correr. Um milagre na tua casa vai ser notícia na casa do teu vizinho. Um milagre na tua casa vai ser notícia no seu bairro. Um milagre na tua casa vai ser notícia na tua cidade. Um milagre na tua casa vai ser notícia no teu estado. Um milagre na tua casa vai ser notícia, aleluia, no teu país. Um milagre na tua casa vai ser notícia internacionalmente falando. É o que eu disse agora há pouco. Deus curou minha filha na Irlanda, mas o Brasil está sabendo da cura e entendendo que Deus é Deus, e que Deus não cruza os braços diante daquilo que está sobre o teu comando, sobre aquilo que está diante, aleluia, do teu conhecimento, aleluia. E o milagre na tua casa vai virar notícia, sim. Sabe por quê? Aleluia. Deus vai fazer conhecido de todos, porque Deus, Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, está falado. Se Deus determinou, está determinado. Deus nunca deixou nada daquilo que Ele determinou passar, sendo que o milagre fosse realizado e conhecido de todos. Agora é interessante, eu encerro aqui, é que toda obra realizada tem o seu tempo determinado. Eu não sei, eu disse essa semana, não que eu tenha esses planos, mas eu disse, olha, eu vou preparar esse povo, porque eu não sei para onde Deus pode me levar amanhã. Eu não sei onde eu estarei, porque eu entendo que tudo tem um tempo. Há tempo até para nós estarmos nessa terra, infelizmente, ou felizmente em alguns, porque quando parte de Cristo vai para a eternidade. Então tudo tem um tempo determinado. Agora, a questão boa, irmãos, de tudo é que quando nós estamos no tempo de Deus, isso é lindo. É por isso que tem muita gente que perde a bênção, porque desespera. Ele desespera para ir e desespera para parar. Ele não sabe o tempo de ir, ele ultrapassa a barreira do tempo. E quando está, muitos não entendem a hora de parar e quer parar antes da hora. Isso é um perigo. Ou então quer insistir. E é lindo isso, sabe por quê? Porque quando você conclui algo dentro daquilo que Deus determinou, nós precisamos entender uma coisa: as nossas malas, elas voltam cheias de bênçãos. A coisa mais linda que tem, senhoras e senhores, é você ter um sentimento de missão não cumprida no mundo espiritual, mas realizada. Porque você sabe perfeitamente que o que você fez foi em Deus, para Deus. E sabe que é dele que vem a recompensa, e a recompensa sem sombra de dúvida virá. Quem está comigo, diga amém. A recompensa virá. A recompensa está chegando, porque depois dessas grandes obras realizadas em Malta, aleluia, eles foram literalmente abençoados. Para quê? Para prosseguir viagem. Olha, a viagem não parou, só para lá na eternidade. Mas para prosseguir viagem tem que cumprir propósitos. Se não cumprir propósito, não adianta querer prosseguir na viagem. Se não respeitar o tempo, não prossiga na viagem. Aleluia, glória a Deus. Se não respeitar o limite, não vá na viagem. Se não respeitar o limite, não prospera na viagem. Porque Deus, Ele tem coisa grande, maior ainda nos esperando lá na frente. Entenda esse tempo que eu e você estamos vivendo, porque tem um propósito. E quando chegar o propósito, cumpra-o, porque depois a recompensa virá. Louvado seja o nome do Senhor. Meu bispo, eu posso fazer uma oração rapidinho? Fique de pé, por gentileza. Eu oro com você agora. Nesta simples palavra, simples, você ouve palavras mais profundas do que essa diariamente, mas o Espírito de Deus, Ele ministra ao nosso coração nessa noite, que há um propósito para todas as coisas, e nada passa patente diante dos olhos de um Deus que é absoluto, santo. Ele é Deus do céu, Ele é Deus da terra. E uma coisa eu digo para vocês: a terra pode até estar fechada e parada, mas os céus
céus continuam abertos. Aleluia. A terra parou, mas o céu continua ativo. A terra parou, mas os céus continuam ativos. Pai, no nome de Jesus Cristo, aonde estiver uma mão levantada, um coração voltado a Ti, uma mente cativa à Tua presença, toma agora nos Teus braços. Eu repreendo toda sorte de males sobre esta vida. Meu Pai, traga amadurecimento, crescimento, entendimento para compreender que planos são estes, que propósitos são estes. Ó Deus, a Tua igreja está vivendo sim dias de glória sobre a face da terra, em meio a um tempo de pandemia, mas eu declaro e profetizo no nome de Jesus Cristo, aleluia, que a Tua casa será tomada nesses últimos dias, mais ainda pela presença do Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir louvando o nome do Senhor. Meu querido bispo, muito obrigado. Obrigado, amigo. Foi maravilha, coisa boa.